que sofrem a perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Isso está lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo de 20 a 21. Se nós formos analisar aquilo que Jesus disse para nós no Evangelho, ele trata o quê? Do sofrimento, né? Ele fala do sofrimento, olha que interessante. Ele fala da fome, ele fala das injustiças, porque a injustiça também é uma forma de sofrimento. Né? Quando nós sofremos injustiça, a gente sofre com isso. Ou um ente querido nosso, né? Todos nós, todos, sem exceção, quando aqui encarnamos, temos um objetivo. Né? Temos, digamos assim, aprendizados. Temos que passar por determinadas coisas. Agora, veja, sofrer bem ou mal depende da gente. O que é sofrer bem? É entendendo que isso é necessário para nós, para o nosso adiantamento. E sofrer mal é a revolta. É aquilo que eu disse. É bancar a criança mimada. Eu não aceito, está tudo errado, Deus não é bom, Deus não é justo. Mas ele é. Ou não. Temos dúvida com relação a isso? Não. Não temos. Olha que coisa interessante. Mas fica difícil, diante da dor, diante do sofrimento, aceitar isso. Por isso é que eu disse, inicialmente, né? Temos que entender esses dois pontos. Primeiro, Deus é bom e justo. Segundo, a alma é infinita, né? O espírito é infinito. E aí as reencarnações. Né? Por quê? Aquilo que nós fizemos hoje, essas pessoas que estão passando por sofrimentos que a gente analisa e diz, olha, não tem nada que justifique isso, nós não conhecemos a vida anterior dela. Assim como não sabemos da nossa. Às vezes nós temos algumas afinidades, alguns lampejos, né? Olha, eu gosto tanto, parece que eu conheço essa pessoa, não sei de onde, né? Parece que, nossa, é como se fosse meu irmão. Ou senão, detesto essa pessoa, não sei por quê. Coisas desse tipo que a gente, vamos dizer assim, no nosso cotidiano nós vivenciamos, né? E não conseguimos achar as respostas. Mas vamos lá, o capítulo 5, conforme eu disse, né, ele fala muito bem a respeito disso. Então ele diz assim, ó, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria do outro, ou melhor, na miséria, e outro na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens, ou melhor, os bons e os males, tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus, que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar paciência. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus.
É verdade, né, gente? A gente para pensar quando acontecem essas coisas. Puxa vida, será que eu mereço isso? Será que não está errado? Mas é engraçado que, às vezes, nós tendemos a fazer isso, inclusive para as coisas boas. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, eu não mereço isso? Ganhou alguma coisa e diz que não merece. Merece. Por que merece? Ué, porque é para você. Se fosse para o outro, era para o outro, não seria para você. Então, é um mérito seu, assim como o sofrimento também. Eu não mereço sofrer assim. Tem certeza? Vou repetir. Deus é bom e justo ou não? Então, eu mereço. Porque se eu não merecesse, eu não estaria passando por isso. Aí eu teria que dizer, olha, Deus, você não é justo nem bom. Você trata cada um de acordo com a sua vontade. E não é assim. E a gente sabe que não é. O sol brilha para todos igualmente. Ele nasce, né? Cada manhã que nasce, o sol está lá para todo mundo contemplar. Bons, maus, né? Virtuosos, não virtuosos, e vai por aí. Continuando aqui, no mesmo capítulo, né? Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Quer dizer, ele é infinitamente perfeito, né? Ele deve ser todo poder, todo justiça, toda bondade. Sem o que não seria Deus. Olha, gente, interessante. A afirmação de tudo aquilo que nós já concluímos, né? Vem afirmando tudo aquilo que nós já concluímos. Deus é infinitamente bom e justo. Se ele não fosse assim, não poderia ser Deus, né? Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. É verdade. Ele não poderia dizer, para você, peraí, eu não gostei, você vai ser assim, não, você vai ser desse jeito. E tem religiões que dizem que é assim. Deus escolhe, Deus escolhe. Não, Deus escolhe. Nós é que nos colocamos à disposição da evolução, nós é que nos aproximamos dele, nós é que escolhemos a Deus. Essa é que é a grande verdade. Né? Por quê? Porque ele trata todo mundo de forma igual. Né? Aí diz assim, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduro para compreendê-la. E revelou inteiramente pelo Espiritismo, né? Quer dizer, pela voz dos Espíritos. Gente, é o que eu disse. Não dá para conceber nada que nos acontece por falta de merecimento. Isso não existe, tá? Isso não existe. Se sofremos, merecemos. E aí, mas o que será que eu fiz, né? O que será que, como Deus é bom. Até nisso ele o quê? Ele nos, vamos dizer assim, ele acaba nos guardando, né? De ter esse conhecimento, porque seria muito difícil enfrentar uma situação, né? Ou alguém, de conviver com alguém e que nós tivéssemos tido assim um problema enorme no passado, né? De, sei lá, de até ter praticado um crime contra aquela pessoa, qualquer coisa do tipo, né? Então, é importante a gente ter esse véu do esquecimento, né? Isso é que ele não dá para nós essas lembranças. As lembranças são apagadas. Existem, assim, lampejos de algumas coisas, mas conhecimento, olha, você fez isso para aquele, por isso, isso não vamos ter vamos dizer, acesso a essas informações, não, tá? Talvez lá no outro lado. Aqui não, com certeza. Bom, gente, as causas atuais das aflições.
Olha que interessante. A nossa vida, ela pode, vamos dizer, os nossos sofrimentos, as nossas dores, ela pode ser de algo que está acontecendo, ou que nós estamos produzindo nesse momento, ou de alguma coisa que fizemos no passado. Então, através das reencarnações, a gente vai vivenciar tudo isso. O sofrimento, a dor, né? Consequentemente, o aprendizado também. Porque eu acho que o mais importante não é o sofrimento nem a dor, mas sim o aprendizado. Né? E até tem um jargão no nosso meio que diz assim, né? O que eu tenho que aprender com isso? Principalmente quando vem um momento difícil, alguma coisa bem difícil para a gente passar, o questionamento que temos que fazer é o que eu tenho que aprender com isso, né? Não é o porquê que eu estou passando por isso, não. É o que eu tenho que aprender com isso. No que eu tenho que melhorar? O que será que eu fiz, né? É um momento de resignação, né? Não de revolta. Revolta não leva a nada. Então vamos lá. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Se assim se quer. Tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem as causas na vida presente, outras fora dela. É aquilo que eu acabei de dizer. Você hoje, nossa, tem um comportamento assim muito legal, uma pessoa muito boa, muito caridosa, e sofre e passa por problemas, etc, etc. Por quê? É lá do passado. Né? Agora, também colhemos aquilo que plantamos ontem, hoje. E aquilo que estamos plantando hoje, vamos colher amanhã. Isso não tenham dúvida. Por isso é que existe assim muita orientação, principalmente dentro da nossa doutrina, com relação ao que? Aos pensamentos, aquilo que desejamos ao próximo. Porque tudo isso são sementes que são jogadas para ser colhidos amanhã. Então, veja, uma semente boa é algo bom, uma semente ruim é sofrimento. Lá na frente é sofrimento. Não tenhamos dúvida disso. Né? Então, vamos lá. Remontando a fonte dos males terrestres, né, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. É o que eu acabei de dizer. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Gente, olha, esse ponto eu acho fundamental. Quando nós falamos em entender e buscar as causas do sofrimento, nós temos aí um detalhezinho assim que é importantíssimo, né? Que aqui é colocado orgulho. Orgulho é que nos faz germinarmos as sementes nem sempre muito boas. O orgulho ele é complicado. Ele faz com que a gente plante uma semente que será germinada e que amanhã virão o quê? Através de elas vão representar para nós uma árvore de dores, de sofrimento, né? Por isso é importante a gente ter esse conhecimento. Porque, claro, a gente sabe que não vamos conseguir evitar 100%. Mas olha, gente, se eu pudesse cometer 10 erros, eu cometesse apenas 5, já seria só a metade. Seria bom? Seria. É menos 5 problemas lá no futuro. É menos 5 sofrimentos lá no futuro. Olha que coisa boa. E vai por aí, né? Então é importante a gente ter essa sensibilidade. Aí diz aqui, ó, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem limitados os seus desejos. Olha, quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado e de vaidade, com as quais o coração nada tem. Isso é verdade também, né? Olha os casos. Aqui eu trago sempre assim como aquela ideia do casamento por interesse. Ah, não, mas vai ser bom, né? Não, não vai ser nada bom. Se o coração não tiver por interesse, não vai ser nada bom, né? Quantas dissensões e querelas funestas, né, se teria podido evitar com mais moderação,
com menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todos os gêneros. Olha, um alerta até para nós com relação ao quê? Ao nosso dia a dia, a nossa alimentação, né? Comemos muito sal, o que vai acontecer? De que forma essa dor vai chegar para nós? Pressão alta, possivelmente um AVC. Olha que coisa. Então nós temos que pensar em tudo isso. E todos esses alertas são dados para nós, no nosso dia a dia. Aí vocês dizem assim, mas por que esses alertas são dados para nós? Como eles são dados? Gente, existe uma lei chamada assim, uma lei não, existem leis, que a gente chama de leis divinas. E essas leis, elas não mudam, elas são iguais. Elas são, como é que eu posso dizer, eternas, elas não mudam. Então, quando nós infringimos qualquer uma delas, nós vamos incorrer em algum problema futuro, né? Na alimentação, no excesso de bebida, enfim, qualquer coisa, qualquer um. É tipo assim, sabe aquela ideia? Use com moderação, e se não te faz bem, aprenda a ser mais equilibrado. Nos convida sempre ao quê? Ao caminho do meio, ao equilíbrio, né? Para quê? Para não termos dores e nem sofrimentos, né? Gente, esse assunto é maravilhoso. Eu gostaria de ficar aqui falando o tempo todo sobre isso. Tem tanta coisa para ser abordado, mas infelizmente o tempo é curto, eu vou ter que encerrar, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês, eu espero ter contribuído com alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, gente, pela oportunidade.